Fala, massa atleticana, a informação não é boa. Infelizmente, o Coelho pode ser negociado a qualquer momento devido à situação financeira que se encontra o nosso Galo. Então a gente traz a informação para vocês na íntegra da possibilidade real do Coelho estar saindo do Galo. Então você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative esse sininho aí para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Mas a gente abre essa edição com uma informação quente, trazida pelo GE. O Fenerbahçe, da Turquia, fez uma proposta de 8 milhões de dólares pelo atacante Coelho do Atlético. É, atleticano, hein? Tá aí em casa, tranquilão, de boa, fala assim, não, que saudade, estava de um joguinho, hoje tá tudo de boa, tá beleza, é só esperar a hora do jogo. Lapa, vem essa lenhada. E aí, o Atlético fez uma negociação no início da temporada com o Atlético Paranaense, envolvendo os valores de 6 milhões de dólares. Na época, 38 milhões de reais. Agora, surge essa possibilidade, né, do Coelho jogando pelo Atlético, de 8 milhões. 8 milhões, o Atlético envolveu com o Atlético Paranaense 6 milhões de dólares. Seria uma diferença de 2 milhões de dólares. Hoje, próximo de 44 milhões de dólares. Aí eu pergunto para vocês, será que vale o Atlético abrir mão da qualidade técnica que o Coelho colocou nesse time, que tem sido tão importante para o Atlético? Lembrando, ele está machucado. E você já percebeu, torcedor atleticano, a falta que o Coelho tem feito? Muita falta. Então, é isso que eu quero saber de vocês. E aí, como que fica a situação do Atlético? Vou abrir com meus companheiros maravilhosos, lembrando que o HG está em São Paulo, então ele volta na segunda-feira. Peço desculpas por interromper a nossa programação. Nosso assunto, mas como informação muito importante. Se a informação tem sempre espaço, Thiagão. Dudu será titular no jogo do Atlético hoje. Mais uma informação pra gente debater. Tinham me passado que ele havia treinado como reserva durante a semana, mas hoje acabaram de me bater. Dudu será titular contra o Internacional. Então tá aí, pessoal, informação importante, Dudu vai ser titular. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse tema, que é um tema muito importante, vai movimentar aqui toda a nossa arquibancada. Oi? E o Rabelo vai na zaga. Quem? Pronto, e o Rabelo, vai na zaga. Então o Breno já tinha cravado essa na segunda-feira. Opinião, Breno, tudo bem? Bem. Dola? Grande Elton. Tudo na paz? Sempre. Tiagão já te interrompi, não interrompeu, não. Informação tem que ser passagem. Valuzeiro. Então eu pergunto para vocês, a respeito dessa questão do Coelho, como que vocês avaliam uma situação dessa? Tiago, eu queria ouvir de você. Hoje a gente já teve um debate lá, até acalorado, lá na rádio. Achei a gente educado um com sobre esse tema. A gente só manteve o tom baixo, mas a gente discutiu bastante. Mas é o nosso tom de volta. Mas tá tudo bem e faz parte. O nosso programa de debate é para debater mesmo. Como que você vê essa questão do Coelho? Você acha que... o que você pensa e qual a cabeça do Atlético que você imagina? Eu, Thiago, não venderia. 8 milhões de dólares eu acho muito pouco por um cara que hoje é o principal jogador do Atlético. Eu não digo que o Coelho é melhor do que os jogadores do que o Atlético tem, mas ele está melhor. Eu falei isso com o Valu e com vocês lá na rádio, que a gente estava trocando uma ideia, eu até comentei isso com o Valu, tem um grande amigo meu, que inclusive é meu advogado, que é o Francisco Jonathan. O Chicão falava comigo assim, muito mais do que no futebol ser, é estar. E hoje o Coelho está, por mais que esteja lesionado, antes da lesão, ele está melhor do que todos os outros no setor ofensivo do Atlético. O próprio Hulk, que o Rony, que o Júnior Santos, enfim. Então eu não venderia. Mas a discussão que a gente teve foi a seguinte, o Breno disse que ele tem certeza que o Atlético não vai vender. E eu falei assim, cara, eu não consigo ter essa certeza. Porque o Atlético vive uma situação financeira caótica. Então foi por isso, eu não consigo ter a certeza de que o Atlético vai manter o jogador. Eu adoraria que o Atlético mantivesse o Coelho. Eu acho que o Coelho é fundamental nesse time do Atlético. Fundamental mesmo. Mas eu não consigo ter uma convicção como a diretoria, que já falou por diversas vezes, que existe um problema financeiro claro.
Sim. Uma diretoria que tem atrasado pagamentos aos atletas. Então, eu não consigo acreditar. Esse é o ponto. Eu não venderia. Mas eu não consigo, pensando com a cabeça da diretoria, e não só no âmbito esportivo, porque no âmbito esportivo não pode liberar, em hipótese alguma, mas pensando também na questão financeira, eu não acredito que o Atlético segure. Então, desculpa, Dola, mas é porque é o seguinte, pensando na lógica matemática, é claro que as parcelas são divididas, né, tem todo, mas pensando com a lógica só dos números, friamente, o Atlético adquiriu o Coelho do Atlético Paranaense por 6 milhões de dólares. Receberia 2 milhões de dólares, 8 milhões de dólares. Ficaria 2 milhões de lucro. 2 milhões de dólares, Dola, não paga nem a metade da folha do Atlético. Exatamente, Elton. Boa tarde para você, para os amigos aqui do estúdio, todo mundo que está assistindo. Vender o Coelho por esse valor, principalmente, é passar um recado claro de que a ambição acabou dentro do clube. De que não faz questão mesmo de ter resultado, não faz questão de brigar por títulos, de tentar ter bons resultados dentro de campo, porque além de ter essa questão, né, que você frisou bem, de que o lucro da operação vai ser baixo. Né, não vai resolver a questão financeira do Atlético de maneira alguma. E, além disso, a perda técnica ela é grande demais para o clube abrir mão agora. Eu acho que tem... É óbvio que a gente entende o contexto financeiro do Atlético. Há pouco tempo atrás a gente já viu aí a entrevista do Rafael Menin explicando como a situação está complicada mesmo no clube. Mas a gente sabe também como funciona o futebol e sabe como funcionam empresas com grandes orçamentos. E não acontece dessa forma, assim, de estar com a corda no pescoço a ponto de eu vou negar uma proposta agora e amanhã eu fecho as portas. Então, o Atlético tem que se virar aí para conseguir segurar o Coelho, porque senão a temporada esportivamente está comprometida. Só uma informação sobre isso. Informação! Eu até mostrei pro Eltinho, cara, eu sou um tapado, bicho. Eu recebi a mensagem 11h40 da manhã. Tranquilo, segue o baile. Tava ao vivo ainda na rádio, podia ter trazido já na rádio, mas o Atlético não vende por esse valor. Correto. Por 8 milhões de dólares o Atlético não vai negociar. Importantíssimo, então... Esqueça qualquer possibilidade de negociação do Coelho. E aí, só um detalhe, Thiago falou, por esse valor não. Então aumentando um pouco. É lógico que hoje qualquer jogador... Aumentando um pouquinho. Mas assim, qualquer jogador do Atlético, eu acho que ele tem que ser muito bem avaliado. Isso. Eu acho que nem só no Atlético, mas em qualquer lugar do Brasil, se chega uma proposta daquelas que a gente fala de irrecusável, essa é irrecusável. Não tem como, tem que vender mesmo, né, Eltinho? Uns 12. Eu acho que pro Coelho de hoje, 15, né? Pela importância que ele tem no elenco. E atacante. Tem que tentar chorar o máximo possível, né? 24. 25. Já fez isso. Eu olhei hoje 25. Não tá nem 25, acabou de fazer. O auge do jogador normalmente é entre os 26 e 28. Ele não chegou nem naquela idade que é considerado auge. Quem comprar vai pegar o auge técnico dele, né? Só para trazer aqui, eu não vou me alongar mais, o Atlético... Conversei com uma boa fonte aqui sobre essa situação e o Atlético não vende por esse valor. Então tá corretíssimo, por esse valor boa realmente tarde, não tinha que vender. amigos aqui, turma de casa. Ô Thiago, que pena que você não viu essa mensagem 11h40, porque daria tempo lá na rádio você me pedir desculpa, né? Porque eu falei com você que o Atlético não venderia por esse valor e você insistiu e disse que não, o Atlético vai vender, o Atlético não consegue segurar, esse retorno da múmia porque que você o Atlético está numa situação difícil, que não consegue de jeito nenhum, e eu te avisei isso na rádio, mas você não me ouviu. Eu disse que eu não acreditava. Eu disse que eu não acreditava. Você está distorcendo as coisas. Eu não acreditava, é simples. Tá gravado, é legal. Eu disse que eu não acreditava. Eu não disse em momento algum que ele será vendido. Tipo de coisa, só queria que você pedisse desculpa, porque você me menosprezou que semana passada, aliás, nessa semana, né? Quando eu falei que o Igor Rabelo poderia ser titular do Atlético, você riu aqui. Não, falei que era um absurdo. Que era um absurdo. Eu não ri hora nenhuma. Então, eu tô rindo agora que você tá... Cara, você tá ficando doido. Ontem, quando eu falei que o Dudu vai ser o diferencial do Atlético, você também menosprezou o Dudu. Então, eu nunca menosprezei o Dudu, irmão. Eu nunca começar a repensar. Peraí. É aquela coisa de respeitar a opinião do Essa distorção sua não vai cair comigo, não. Você está distorcendo o que eu disse. E é por isso que eu tô te interrompendo, tá? Peço desculpas aos colegas, eu não tô te interrompendo porque você está distorcendo as coisas que eu disse. Agora deixa eu falar. Eu só achei que o Igor Rabelo não deve ser titular do Atlético. Para mim, ele não tem condições hoje. E o Dudu, eu não disse isso. E é por isso que você está sentado aí e o Cuca a discussão sua foi com o Elton Novaes. A sua discussão foi com o Elton Novaes, não foi comigo, não. Não, tô falando porque você que foi quem riu, né? Sou comentarista, irmão. Mas deixa eu só falar uma coisa pro torcedor do Atlético em relação ao Coelho. Por quê, Breno? Você está fazendo os donos da desculpa. Querem pedir, fazer alguém pedir desculpa. Vai lá, meu filho. Mas sapeca. Só em relação ao Coelho, desabafa. Eu acho que a gente tem que tentar entender alguns pontos nisso. Primeiro, tudo bem, o Atlético tem uma necessidade de venda? Tem. Mas se a gente lembrar
o que o Paulo Brax falou na semana retrasada, o que o Rafael Menin falou sobre competitividade. Você perder o Coelho agora, você vai perder a competitividade do Atlético. O Atlético está jogando sem 2 titulares, Arana e Coelho, a gente vê como tem um impacto no time do Atlético, porque o elenco não é um elenco né, que dá uma base para, na ausência de um titular, entrar um reserva e manter o mesmo nível. Então eu acho que esse é um lado a ser pensado pelo Atlético, porque pode comprometer inclusive uma temporada. Hoje o Coelho, ao lado do Lianco e do Rubens, são os melhores jogadores do Atlético no aspecto de desempenho. É um jogador importantíssimo. A questão financeira, esse valor para o Atlético hoje não vai resolver a vida do Atlético, é o primeiro ponto. Né? O Atlético, se vende ele por esse valor, não consegue uma peça de reposição à altura com essa grana, como o próprio Elton disse. Então, eu não vejo nenhum tipo de situação para deixar o torcedor do Atlético preocupado nesse momento. É claro que vão aparecer propostas quando o cara se destaca, mas o Atlético, eu acho que ele também tem essa ideia. E vou dizer mais, torcedor. O Cuca, ele está preocupado em reforçar o time. Se ele for consultado, você vai abrir mão do Coelho? Eu tenho certeza absoluta que o Cuca não abriria mão do Coelho. E eu acho que a diretoria do Atlético não quer ter mais um problema de ter um treinador insatisfeito num momento como esse. Então eu acho que é uma questão aí de se, claro, a gente vir aqui comentar, mas não vejo nenhum tipo de problema. Pro final da temporada, aí é outra história, acabou a temporada, pode se pensar, mas num valor bem menor, porque até lá ele vai se valorizar mais ainda. Ô Valuzão, eu queria te ouvir, essa montanha russa que é a vida do torcedor atleticano, né? Pelo menos nesses últimos dias. A gente começou o programa jogando o torcedor numa descida bem sinuosa. Depois o Thiago veio com uma informação que dá uma certa tranquilidade, mas manter o Coelho é uma obrigação para a diretoria atleticana, né, Valu? Ô Elton, boa tarde para você, para os amigos. Cara, é uma obrigação em termos de querer honrar aquilo que é sempre passado para o torcedor. Ninguém está falando de time campeão, mas para se manter um time competitivo, como é que você tira o jogador hoje? O Atlético tem 33 jogos na temporada, Coelho fez 25, marcou 4 gols, mas é um cara que causa várias possibilidades, talvez, do sistema do Cuca, dando continuidade desde o Mineiro. Ele foi o único que manteve o nível, apesar do time como um todo ter caído o seu aspecto coletivo. Acho que o Atlético, nos últimos tempos, tem até recuperado isso, afinal de contas, tem a maior sequência de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, são 4 vitórias e 3 empates. O Coelho é um jogador hoje que se tornou fundamental. Eu até, quando ele foi contratado, não achava que ele fosse ter esse protagonismo que tem a essa altura da temporada. Mas se tornou um cara fundamental, um cara que o Cuca coloca do lado esquerdo, não tem problema. Eventualmente, se precisar pelo lado direito, não vai ter problema. Se precisar dele um pouco mais adiantado, também não tem problema. Ele tem respondido fisicamente, tem personalidade, está vivendo um bom momento técnico. E aí, você simplesmente vai desfazer desse jogador? Alguém pode falar, mas tá aí. O Thiago já deu informação que o Dudu vai estrear hoje. Gente, o Dudu, pra mim, é uma aposta. O Coelho já é uma realidade, é diferente. Não dá pra você falar assim que hoje o Atlético tem uma boa cobertura porque o Dudu vai estrear. O Dudu vai fazer o primeiro jogo, é o jogo de número 34 do Atlético, e o Dudu vai fazer o primeiro jogo. Lembrando que é um jogador que há algum tempo não consegue estabelecer um nível interessante em termos de futebol brasileiro. O Dudu, ele ainda tem que se recuperar de uma cirurgia que ele passou no Palmeiras e ter continuidade. Ou alguém hoje ousa dizer que não, o Dudu será... Ele pode se tornar até um cara mais importante que o Coelho. Ele tem futebol, mas clinicamente e fisicamente ninguém sabe. É um jogador que não teve sequência. Então, assim, é primordial para mim, em termos do Atlético conseguir alcançar aquilo que anseia na temporada, o Cuca poder contar com um jogador como é o Coelho hoje para o Atlético. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês dos donos da bola, falando muito sobre a situação do Coelho. Rapaziada, preocupante, o início do vídeo aí, depois o Thiago veio trazendo a informação que de dentro do nosso Galo, e o Galo não vai negociar o Coelho por esse valor. O que deixa a gente preocupado é o quê? O cara que ofereceu 8, ele tem condição, ele vai aumentar a oferta. Então hoje ele cravou que o Galo não negocia por 8. Mas a situação financeira do Galo é muito ruim. Então, há algum tempo atrás, a gente escutou falando que teria que vender jogadores para melhorar a situação financeira. E aí a gente fica muito preocupado. Poucas as vezes, assim, eu acho que o Valu fez até um comentário correto sobre o Dudu. Claro que tem uma dorzinha de cotovelo, tem.
Mas o Dudu hoje é uma aposta. O Coelho, sim, é uma realidade. É um dos melhores jogadores do nosso Galo. Tá lesionado, mas vai voltar, a gente acredita que vai voltar bem. Então o Dudu é uma aposta. O Coelho é a realidade hoje do Galo. Um dos melhores jogadores do elenco. Então a gente não pode nem pensar em perder o Coelho. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre essa possibilidade de perder o Coelho na metade praticamente da temporada. Então, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.